E aí, galera, tudo bem? Eu estou passando hoje para aqui para comentar sobre os jogos que vai ter pelo Campeonato Brasileiro, válido pela 26ª rodada. O tempo de data FIFA acabou, né? As eliminatórias da Copa aí. E hoje eu trouxe um vídeo para a gente comentar aí, bem resumidamente, né? Os confrontos que vai ter aí, válido pela 26ª rodada do segundo turno, né? Do Brasileirão. Bom, o primeiro confronto é nesse sábado agora, às 4 horas da tarde, né? Como vocês vão ver aqui, eu vou deixar alguma imagem aqui no cantinho mostrando. Atlético Goianiense e Vitória, né? Um confronto aí pelo rebaixamento, né? A disputa pela permanência para ficar na Série A. E o Atlético Goianiense hoje, ele ocupa o último lugar, né? Contra o Vitória, que está em 18º lugar. Esse jogo vai ser na casa do Atlético Goianiense, né? No Antônio Ascioli. É um jogo vai ser um jogo muito disputado, né? Não tão bem assim tecnicamente, né? São duas equipes, como a própria tabela já demonstra, né? Vem lutando aí para não serem rebaixadas. O Atlético Goianiense ele gosta de jogar muito na intensidade, né? Muito contra-ataque, é um time muito rápido. E o Vitória também tem um pouco dessas características, né? São duas equipes muito parecidas. E esse é um confronto que eu acho que vai terminar empatado. Ou 1-1 ou 0-0. Eu acredito que seja esse confronto aí. Atlético Paranaense e Fortaleza, né? Também sábado agora, né? Atlético Paranaense e Fortaleza vai ser um confronto interessante, né? Apesar do Atlético Paranaense estar vindo numa fase muito ruim, né? Se comparada às campanhas anteriores. Mas é um time que é sempre forte, né? Nos seus domínios, né? E o Fortaleza, né? Que a gente nem precisa comentar aí. É um dos líderes do campeonato. Vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, apesar do seu teto, né, de investimento aí ser bem abaixo dos seus concorrentes ali na parte de cima, mas é um time muito bem treinado, ajustado, né, pelo técnico Voivoda aí. Ele é um time muito certinho. Um jogo bem interessante também. Eu acredito que provavelmente vai dar empate aí também. Fortaleza e Atlético Paranaense. Botafogo e Corinthians. Outro confronto muito bom. O Corinthians, né, vem aí lutando para não ser rebaixado. Atualmente, hoje, ocupa a 17ª colocação com 25 pontos, né? E o Botafogo é o líder, né? O líder aí tá com 50 pontos hoje. E, cara, é um confronto muito interessante. O Botafogo se reforçou muito bem nesse segundo turno, né? Contratou ótimos jogadores aí nesse segundo semestre, né? E o Corinthians vem embalado, né? Pode-se dizer assim. Não tanto como os resultados, né? Que vem, na minha concepção, não está jogando muito bem, mas trouxe jogadores aí que pode trazer esperança. Bom, então o Corinthians aí, né? Que tem um fio de esperança através das contratações que foram feitas, né? Como o Hugo Souza, o atacante Thales Magno, né? E por último agora aí uma contratação badalada, o Memphis Depay, né? São principalmente esse último, né, um jogador decisivo que pode se esperar algo dele, fazer alguma coisa diferente, apresentar uma qualidade maior, né, tanto num passe quanto numa finalização, uma visão de jogo. Então é um confronto muito interessante, apesar do Corinthians jogar fora, né, vai ser no Newton Santos esse jogo aí, bem interessante, mas eu acredito que o Botafogo vence, né? Também para manter a liderança, ver aí que a diferença é pouca para o segundo e terceiro lugar, é apenas de 1 ponto, 2 pontos. Eu acredito que o Botafogo vence esse jogo. Palmeiras e Criciúma. Palmeiras e Criciúma, né? O Palmeiras vem aí numa sequência boa de 3 vitórias seguidas, né? Aparentemente está se reencontrando no campeonato, né? Principalmente aí com o jovem Estevão, né? Vem fazendo partidas boas. O próprio Felipe Anderson, né? Também. Cara, acredito que não pro Palmeiras aí não vai ter tanta dificuldade de vencer o Criciúma. O Criciúma hoje ocupa a 14ª colocação, né? É um time que tá brigando pelo rebaixamento, tá? Mas ainda tem um pouco de folga aí em relação aos times que estão na zona de rebaixamento. Mas o Palmeiras eu acredito que leva. Joga em casa também, né? No Allianz Parque, com o apoio da sua torcida. Acredito que o Palmeiras vence esse jogo aí também. Bragantino e Grêmio. Bragantino e Grêmio é um confronto aí interessantíssimo também, principalmente por causa do Grêmio, né? Que o Grêmio vem lutando aí contra o rebaixamento também. Hoje ocupa a 15ª colocação. O Bragantino, ou 11ª, com 30 pontos. É um confronto bem equilibrado, eu acredito. Apesar do Grêmio estar lá embaixo, eu acho que o Grêmio vai segurar um empate aí contra o Bragantino.
Juventude e Fluminense. Juventude e Fluminense. O Juventude acabou de ser eliminado aí pela Copa do Brasil também, né? Contra o Corinthians. Quase conseguiu sua classificação aí, né? Por detalhes aí, tomou um gol no finalzinho. Foi eliminado. E o Fluminense, né? O Fluminense que vem numa recuperação muito boa aí. Tinha muita gente dando como rebaixado, né? Mas com a chegada aí do Thiago Silva e principalmente do John Arias, que eu acho que esse é um cara bem diferente aí da equipe do Fluminense, ele conseguiu se recuperar bem, né? E deixou a zona de rebaixamento. Hoje o Fluminense ocupa a 16ª colocação aí, é o primeiro time fora da zona. Então, eu acredito aí, cara, que o Fluminense pode ganhar esse jogo também de Juventude. 1-0 eu acho que o Fluminense ganha e vai dar uma desafogada aí. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo, um confronto muito bom, né? Confronto aí da parte de cima da tabela. Dois times próximos um do outro aí, um ocupando hoje a 5ª colocação, que é o Cruzeiro, e sexto o São Paulo. Cara, um confronto interessante. São Paulo também, assim como o Juventude acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, né, pelo Atlético Mineiro, que coincidentemente ou não, né, é outro time de Minas, né, que vai enfrentar agora o Cruzeiro. Cara, é um jogo muito interessante aí, pegado. São Paulo precisando mostrar resultado aí, o Cruzeiro vinha embalado também. Cara, mas eu acho que o Cruzeiro vai vencer esse jogo aí. O Cruzeiro ganha, sofrido, mas eu acho que o Cruzeiro ganha. Bahia e Atlético Mineiro. Bahia e Atlético Mineiro, confronto aí de duas equipes que começaram muito bem, né, o Campeonato Brasileiro aí. O Galo se esperava mais ainda, mas que hoje oscilam bastante, né, dentro da competição aí. O Atlético tem partidas excelentes, né, mas logo em sequência já apresenta um futebol questionável. O Bahia começou muito bem, ganhando de todo mundo, principalmente na sua casa, né, na Fonte Nova, mas já vem numa sequência muito ruim, né, vem numa sequência aí de um empate e uma derrota, não está apresentando um futebol muito bom, e é um confronto de situações distintas, né. O Bahia ele veio sendo eliminado contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil recentemente, e o Atlético passou do São Paulo, eliminou o São Paulo. Então, um vindo com a pressão de ter sido eliminado na Copa do Brasil e precisando demonstrar resultado, né, que é o caso do Bahia, e o Atlético Mineiro, apesar da sua classificação da Copa do Brasil, né, pelo elenco que tem, a força, o teto salarial, todo aparato que o clube tem, também vai ter uma pressão grande, né? Porque hoje ocupa a décima posição e tinha elenco para estar brigando lá, né? Pelo título ou pelo menos uma Libertadores. O próximo jogo é o Clássico dos Milhões, né? Flamengo e Vasco da Gama, que ocorrerá no Maracanã. Cara, é um confronto muito interessante esse aí, muito interessante. Se fosse meses atrás aí, provavelmente o Flamengo ou ganharia, né, ou empataria. É um confronto muito interessante, mas o Flamengo ele vem sofrendo diversos problemas físicos aí dos atletas, né, tendo que lidar com lesões, convocações, né, dos seus jogadores aí para a seleção. Então tá um time muito remendado e isso aí é que parou o jogo, né? O Vasco vem jogando bem também, se classificou aí na Copa do Brasil, eliminou o Atlético Paranaense lá dentro da casa deles, né, com 1 a menos. E, cara, é um jogo muito equilibrado aí. Eu acredito que vai dar empate esse jogo. Vai dar empate. E por último, Internacional e Cuiabá. É um jogo aí que o Internacional vem embalado, né? Conseguiu ganhar aí do Fortaleza, o vice-líder aí com o jogo atrasado. Hoje já ocupa o 8º lugar, ainda tem 2 jogos a menos, ainda em relação a todos os outros times, né? Da rodada. Tem 2 jogos a menos aí, podendo colar ali na pré-Libertadores. O Internacional vem embalado e o Cuiabá aí ocupando a 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Vem numa sequência muito ruim. Cara, eu acredito aí que o Inter ganha esse jogo aí. Vai jogar em casa, né? No Beira-Rio. Eu acho que o Inter ganha esse jogo aí. Bom, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima.